Bom dia a todos. Eduardo, já pode botar presente? Já. Ah, tá, valeu. Nada. Rapaziada que tá entrando, já vai lá dar presente no chat. Com todo respeito. Deixa eu adicionar a Nicole antes que ela fale que é implicância. Ai. Vamos lá, vamos lá. Eduardo, Ai. pela primeira vez você me aceitou na sua aula, graças a Deus. Não tive que ficar esperando. Ai, olha que bonitinho. E tu, irmã, tá bem? Ou tá tirando o Tá, cabeção? tá bem, acho que ela vai ter aula também agora. Não entendi. E ela não surtou não em matemática ainda? Não, surtou sim, mas tá dando pra levar, porque ela nem tá assistindo a tua aula, eu acho. Ai, que lindo. Eu Escreve vou aqui deixar também. cenas, eu vou deixar as cenas do próximo capítulo rolar. Ai, que horror, tadinha. Ai, ai. Ai. Então vamos lá, rapaziada. É o seguinte, tá? A gente já viu muito sobre o poliedros, ok? E a gente vai começar a estudar sobre prisma, tá? Todas as figuras que vamos estudar a partir de agora, tá? Eles são poliedros, tá bom? Não deixam de ser. Só que eles vão ter umas características únicas dentro de poliedros, tá? E eles vão receber alguns nomes especiais, tá bom? Tirando a parte, obviamente, de corpos redondos, né? Que é quando a gente vai estudar esfera, cilindro, cone, né? Mas, né, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, por isso que é o motivo da demora, esse negócio de aula à distância, usar o computador toda hora, isso tem acabado comigo, e ontem eu fui dormir passando mal, cheio de dor de cabeça. Então, como eu dei uma aula mais cedo e tive um intervalo, eu estava terminando o PowerPoint, né? Para vocês verem, mais ou menos, né? O que seria, né, na realidade, o prisma, tá? Então, por isso que eu peço desculpa a vocês pelo atraso, tá? Mas foi em questão disso mesmo, tá? Só de eu terminar o slide, tá bom? Então, olha só, essa parte aí que vamos estudar hoje, tá?
na realidade, está na apostila 2, módulo 2. Tá bom? Ok? Só para deixar bem claro que é a parte de prisma. Né? Então, vamos lá. Pessoal, na realidade, tá? A gente tem que saber o que é um prisma. Ok? Vou adicionar o black. Então, olha só, a gente tem que saber, tá? O que é um prisma na realidade. Né? Como é que ele é formado? Simples. Né? Eu tenho uma figura poligonal em um plano, ok? E faço a sua projeção num plano paralelo a ele. Né? Se você perceber aqui, né, no plano beta, eu tenho esse pentágono, né, onde eu fiz uma projeção paralela a ele no plano alfa. Ok? E quando eu faço essa projeção e ligo os pontos, né, basicamente, eu vou ter essa forma aqui desse poliedro que é um prisma. Tá? Por que a gente fala que é um prisma? Primeiro, né, a figura da base, ok? Tanto da de cima quanto da de baixo, são as mesmas, ok? E as figuras poligonais das faces laterais são todas retângulos, tá bom? Por ter essa característica, a gente chama de ser um prisma, tá? E você tem todos os seus elementos. Você tem a aresta lateral, né, que teria o tamanho do lado da aresta dos retângulos que formam, né, a face lateral, né, do prisma, ok? Você tem a altura, você tem as bases, né? Lembrando, as figuras das bases são a mesma figura, tá? Então, nesse desenho aqui, a base de cima e a base de baixo são pentágonos, ok? São a mesma figura poligonal. E você tem a aresta da base, ok? A nomenclatura de um prisma, tá? Ele é dado de acordo com a figura da base. Então, por exemplo, a figura da base aí desse prisma é um pentágono. Então, posso falar que ele é um prisma pentagonal. Ok? Apenas isso. Se a figura da base for um triângulo, é um prisma triangular. Se a figura da base for um hexágono, um prisma hexagonal. Tá? O nome que é dado a ele é de acordo com a figura da base. Só isso. Tá? Deixa eu admitir os filas aqui. Foi. Então, olha só. Né? A gente tem algumas classificações aí para o prisma. Tá? O prisma ele pode ser reto ou oblíquo. Quando que isso daí acontece? Tá? É simples. Bom dia. Quando é que ele vai ser? Bom dia. Quando é que ele vai ser reto? Tá? Quando, né, a aresta da face lateral, né, vai ser perpendicular, ok? Perpendicular à aresta da figura da base, ok? Que é basicamente esse ângulo reto aqui formado, tá bom? Agora, quando você tem um prisma oblíquo, tá? É quando, na realidade, né, a sua aresta lateral, né, ela não vai ser perpendicular à aresta da base, tá? Ou seja, você vai ter uma figura torta, literalmente torta. Não sei se a Dias está presente na aula, mas eu não sei se está andando na rua. É uma pessoa torta. Ela é o caso de um prisma oblíquo, tá? Basicamente isso. E nós temos um prisma que ele é chamado de prisma regular, ok? Quando que isso daí acontece? Quando ele é um prisma reto, tá? Ou seja, né, a aresta lateral juntamente com a aresta da base formam um ângulo reto. E as figuras poligonais da base são polígonos regulares, ok? O exemplo aí da figura que eu botei é de um prisma hexagonal regular, que significa que as bases hexagonais, tá, são regulares. O que é um polígono regular? Só para lembrar os senhores, tá? São polígonos cujo os lados terão a mesma medida, ou seja, congruentes, e os seus ângulos sejam
internos ou externos também serão congruentes. Tá bom? Ok? Até aqui alguma dúvida? Posso continuar, pessoal? Sim. Show de bola. Então, vou continuar. Agora, a parte mais que eu gosto particularmente, tá? É a parte métrica. Por isso que a gente fala que quando a gente estuda geometria espacial, a gente divide em geometria de posição e geometria métrica. Por quê? Geometria de posição é aquela parte chata teórica que a gente estudou. Conceito de reta, retas concorrentes, retas reversas, perpendiculares, que para mim isso daí é uma chatice. Tá? Eu, particularmente, não gosto. Tá? Eu gosto da parte de conta, de número, que é a parte que a gente estuda exatamente os sólidos geométricos, né? Poliedro, prisma, pirâmide, cone, cilindro, não importa, tá? E a parte métrica legal é quando a gente vai calcular, Fernandinha, esse slide eu vou botar lá, tá? Não se preocupa não, ok? Aí você vai poder copiar depois, tá? Ou imprimir, sei lá. Então, a parte legal, né, é quando a gente vai trabalhar as áreas, né? E, cara, o legal dessa matéria é que, para a gente calcular as áreas, né, basicamente, a gente não precisa decorar uma fórmula nova. São as fórmulas que nós já utilizávamos em geometria plana, né? Por exemplo, se eu pedir para você calcular a área lateral de um prisma, pô, aí você vai ver as as figuras poligonais da face do prisma são sempre retângulos. Então, é só você fazer a área do retângulo, ok? A área do retângulo é a base vezes a altura. Então, você vai saber fazer a área lateral, né? A área da base, né? Poxa, para você fazer a área da base, é só você identificar qual é a figura poligonal da base do prisma, né? Na figura aqui é um triângulo. Então, você vai fazer a área do triângulo. Acabou, né? E se eu pedir a área total? Pô, aí a área total é só você pegar a área lateral, ok? Mais 2 vezes a área da base, né? Por que 2 vezes? Porque a área da base da parte de cima vai ser a mesma da parte de baixo, tá? Ou seja, as bases, já que são a mesma figura, né? É só eu multiplicar por 2. Faço a área da base, né? Tanto faz se é a área da base de cima ou a de baixo, né? É só calcular a área, né? Da base de apenas uma delas e multiplicar por 2, né? Aí soma com a área lateral e acabou a área total, né? Então é muito intuitivo. E são fórmulas que vocês já utilizavam e que a gente vai ter que relembrar, né? Quais são as principais? Aí eu sugiro que você pegue a apostila 1, né, do módulo 1, e dê uma olhada, né, que seriam a área de um hexágono regular, a área de um triângulo equilátero, né, se área do quadrado, área de um pentágono, essas áreas que são principais, né, primordiais, né? Então, aí no slide, eu botei, né, um exemplo que eu vou fazer com vocês no quadro, tá? Que ele quer saber e calcular as áreas, tá? Quando eu falo as áreas, área lateral, área da base, ok? E a área total, tá bom? Pessoal, só um detalhe é que na área da base eu não botei ali fórmula alguma, porque vai depender muito da figura da base, tá? Se a figura da base for um triângulo, você vai fazer a área do triângulo. Se for a figura da base um quadrado, você vai fazer a área do quadrado. Se for um pentágono, a área do pentágono. Se for um hexágono, vai ser a área do hexágono, tá? Então, quanto a isso, né, vai depender da figura da base. Dudu, Então, calma aí um minutinho. Então, não posso afirmar para você
né, qual vai ser uma fórmula que vai servir, né, para você calcular qualquer figura da base. Fale. A Ana Carolina, ela saiu pela internet. Pode colocá-la de novo? Já adicionei. Vi aqui. Obrigada. Dudu, Nadinha. Eu. é para mandar foto da matéria copiada no caderno no E-Class? Não. Isso não. Tá. Tá? Eu botei aquilo só protocolar. Ok? Então, olha só. Deixa eu abrir aqui. Estou apagando. Terminando de apagar o quadro aqui. Tá? Que eu vou fazer com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento de tela. Tá? E eu peço para vocês, né, que olhem para o quadro agora nesse momento. Tá bom? Pessoal, o seguinte. Né, ele fala para mim, né, que a figura que eu botei lá no slide, ele é um prisma triangular regular. Tá? Então, se ele falou que é um prisma, né, triangular regular, tá? Isso significa para mim que, primeiro, tá? A face lateral desse prisma, né, ele é um retângulo, né, cujo, né, o lado, né, da aresta lateral, né, a sua aresta lateral vai ser perpendicular à aresta da base. E segundo detalhe, né, na figura da base, que é um triângulo, né, já que ele falou que é um prisma triangular regular, ok? A figura da base é um triângulo equilátero, tá? Então, isso daí é importante, ok? A gente destacar, tá? Já que vai fazer total sentido, ok? Na hora da gente fazer tanto a área lateral quanto, tá, a área da base, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é a área lateral, ok? Então, vou botar aqui, letra A, tá? Só para simbolizar a área lateral, ok? Essa parte aqui eu vou deixar no vídeo um minutinho aqui, tá? E depois vocês podem copiar até do próprio vídeo a resolução dos exemplos, tá? Então, é o seguinte, a área lateral aí, ele me falou, tá? Para calcular, ele me deu as suas medidas, né? Ele falou que a aresta lateral está medindo 8 centímetros, tá? E a aresta da base, que também vai se tornar uma aresta, né, ou a base do retângulo, tá, é de 4 centímetros, tá bom? Cara, para você calcular a área lateral, mano, é simples, né? Se o prisma ele é composto, né, por faces laterais que são retângulos, primeiro, para descobrir a área lateral, você faz a área do retângulo. Qual é a fórmula da área do retângulo? Que vocês sempre viram. Base vezes altura. Né? Só que qual é o detalhe? Quando ele pede a área lateral, né, você no final tem que multiplicar pela quantidade de retângulos que formam esse prisma. Ou seja, né, deixa eu tentar desenhar aqui, que vai ficar meio torto, né? Na realidade, se você tem um triângulo, né, nas figuras da base, você vai ter uma quantidade de faces laterais, né, da mesma quantidade, ok, de lados que tem a sua figura da base. Então, se um triângulo tem 3 lados, você vai ter 3 retângulos que formam sua face lateral. Você vai ter essa parte aqui, essa aqui e a de frente. Ou seja, 3. Ou seja, o número de arestas, tá, da base também vai ter a mesma quantidade de faces laterais que você vai ter. Ok? Resumindo. Ou seja, se eu tenho 3
retângulos que formam esse prisma. No final, é só eu pegar o resultado e multiplicar por 3, ok? Só isso. Então, a aresta lateral aqui, nesse caso, é só você fazer 3 vezes, porque eu tenho 3 retângulos que formam esse prisma triangular regular, tá? E a fórmula, né, do retângulo é base vezes altura. A base 4, a altura 8. Então, você vai multiplicar isso aqui. A área lateral, né? 4 vezes 8, 32. 32 vezes 3 vai dar 96 centímetros quadrados, tá? Pelo amor de Johnson, ok? Gente, deixa eu adicionar a Yasmin aqui. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não esqueçam. Unidade de área, tá? Centímetros quadrados, decímetros quadrados, sei lá, se for a medida dos lados metros, a área vai ser metro quadrado, tá? Não pode esquecer de botar a unidade de medida elevada ao quadrado, tá? Isso aqui é a área, pelo amor de Deus, tá? Não pode esquecer, tá? Agora, na letra B, ele quer, na realidade, né, a medida da área da base, ok? Como eu falei para vocês, isso daí não tem uma fórmula fixa, tá? Porque vai depender da figura poligonal da base. E ele me falou que nesse exemplo é um triângulo equilátero, ok? Se é um triângulo equilátero, todos os lados vão ter a mesma medida, ok? Ou seja, se ele falou para mim, né, que a área da base, né, desse prisma triangular regular mede 4 centímetros, né, ou seja, cada lado da base também vai medir, ok? Agora, qual é o detalhe? A fórmula que vocês sabem de um triângulo é base vezes altura dividido por quanto? 2, né? A base ele já te deu, o que ele não te deu é a altura. Aí é que é o detalhe, né? Você vai ter que lembrar, né, para achar essa altura, de uma fórmula, né? Que qual é essa fórmula? É basicamente como você calcular a altura de um triângulo equilátero, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas para calcular a altura de um triângulo equilátero, né? É só você pegar o lado, multiplicar pelo raiz de 3 e dividir por 2, ok? Essa daí é a fórmula da altura de um triângulo equilátero, né? Na realidade, vocês utilizaram isso aí quando vocês estavam estudando comigo, né, sobre polígonos, né? A gente cansou de utilizar essa fórmula, né? Então, você calcula a altura, já que você sabe que a medida do lado do triângulo mede 4. Então, você vai botar aqui 4 raiz de 3 sobre 2, ok? 4 dividido para 2 vai dar 2 raiz de 3, né, centímetros. Tá bom? Sabendo disso, você consegue descobrir a área da base dele, tá? A área da base vai ser bem simples de ser feita. A área da base vai ser igual, né, a medida da base, né, do triângulo, que é 4, vezes a sua altura, que é 2 raiz de 3. Tudo isso sobre quem? 2, ok? Pode simplificar 2 por 2 aqui. Vai sobrar exatamente 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá? Achei a área da base. Tá? Sem problema algum. E por último, se eu pedir para calcular a área total desse prisma triangular, tá? A área total vai ser igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Ok? E isso você já calculou tanto no item A quanto no item B.
Então, você só vai substituir direto, tá? A área lateral é 96, mais 2 vezes 4 raiz de 3. A área total vai ser igual a 96, 2 vezes 4, mais 8 raiz de 3. Ok? Professor, posso somar isso aqui? Não, tá? Para você somar isso aqui, primeiro você teria que achar uma raiz aproximada e tudo mais, de 3, né? Substituir. Então, já para a gente não ter esse trabalho, o que geralmente nós fazemos, tá? Ou paramos aqui, tá? Que isso daí é muito importante. Ou paramos aqui, ou escrevemos de uma forma mais simples, né? Isso aqui que eu vou fazer é uma questão só de estética na matemática, tá? É uma questão de estética. Se você quisesse parar aqui, já estava certo, tá? Essa aqui sim pode ser uma das respostas. Só que no vestibular, o cara nem sempre vai deixar dessa forma, né? O que ele vai querer que você enxergue na realidade? Que o 96,8 tem um fator comum. Se ele tem um fator comum, eu posso botar em evidência. Sabe quem é? O 8. Tá? Por quê? Aqui dentro vai ficar 12 e aqui vai ficar mais raiz de 3 centímetros quadrados. Por quê, professor? 8 vezes 12, isso aqui vai dar 96. Tá? 8 vezes raiz de 3 vai dar 8 raiz de 3. Tá? Ou seja, ou ele vai botar da forma direta, ok? Ou ele vai botar esse resultado na forma fatorada, tá? São duas possibilidades que ele pode ter, tá? Porque o 2 não multiplica a raiz. Tá, o número aqui dentro, né? Então, Eduarda, na realidade, ele não pode multiplicar o número dentro da raiz, tá? Preste atenção. Eu só posso multiplicar, tá, o número dentro da raiz se acontece isso aqui, ó. Isso tá, é diferente disso aqui, ó. Tá bom? Eu só vou poder multiplicar, né, esse número aqui por esse se eles tiverem uma mesma raiz de mesmo índice, tá? Só tem que tomar esse cuidado, tá bom? Nesse caso aqui, você pode multiplicar, tá? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, isso aqui vai dar 4 raiz de 6, diferente disso aqui. Esse 2 aqui, né, não está dentro de uma raiz de mesmo índice que o raiz de 3. Ele só vai multiplicar o 4 que está fora da raiz. Então, 2 vezes 4, 8 raiz de 3, tá? São duas situações diferentes, tá bom? Que a gente tem que tomar cuidado, tá? Deu para Eduardo, entender? Calma aí. Antes de você, Júlia, Eduarda, deu para entender o porquê que não pode multiplicar o número dentro da raiz? Beleza. Fala, Júlia. você pode fazer a área da base de novo? Eu não entendi. Posso, tá? Então, preste atenção aqui. Tem dois modos de você calcular a área da base, tá? Quando ele for um triângulo equilátero, tá bom? Qual é? Ou você vai utilizar a fórmula aqui, tá? A área da base é base vezes altura dividido por 2, ok? Ou, né? Isso aqui é quando você tem um triângulo equilátero, tá? 6 vezes... Deixa eu lembrar só de um detalhe aqui. Se eu não me engano, é L ao quadrado
raiz de 3 sobre 4, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, deixa eu confirmar na minha mente. É, então vamos lá. Tá? Aqui, Júlia, tem duas formas de você calcular isso, tá? Quais são as duas formas? Você vai utilizar a área normal, base vezes a altura dividido por 2, tá? Para isso, você só vai ter que achar a altura desse triângulo, tá bom? E para você achar a altura do triângulo equilátero, você tem que lembrar dessa fórmula aqui, tá bom? L raiz de 3 sobre 2, tá? Quem é o L? É o lado do seu triângulo equilátero, beleza? Que é quanto? 4 centímetros, ok? Vai botar aqui, tá? Vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2. 4 dividido para 2, 2 raiz de 3, ok? Pego a altura agora, substituo aqui, tá? Então vai ficar 4 vezes 2 raiz de 3, que é a altura, sobre 2, ok? Já que aqui em cima é um produto, você pode simplificar o 2 de baixo com o 2 de cima, tá? Quem sobra? 4 raiz de 3, ok? Centímetros, perdão, botei cúbicos, tá? Quadrado, tá bom? Ok? Entendi. Ou, se você quiser, você pode utilizar isso aqui, tá? Que isso aqui também te dá a área da base direta, tá? Quando você tem um triângulo equilátero na base do prisma, tá bom? Para isso, basta você saber o tamanho, ok? Do lado do triângulo, tá? Que é 4. Se você fizer aqui, ó, 4 ao quadrado é 16, 16 dividido para 4 vai dar exatamente quem? 4 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Ou seja, você tem duas fórmulas que você pode utilizar, tá? Ah, professor, qual dessas eu uso? Cara, aí vai depender do que você vai lembrar na hora de fazer o exercício. Né? Agora é assim, é baseado naquilo que você já sabe de área, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Obrigada, Du. Alguém mais ia perguntar alguma coisa? Deixa eu responder aqui a Yasmin. Yasmin, isso daí é o slide que eu estou dando a matéria nova, tá? Que é prisma, ok? Isso daí deve estar na parte do... Logo assim que você abre o módulo 2 da apostila 2, tá bom? Acho que é a página 15. Eu não sei, eu nem olhei a página ainda. Mas eu sei que é logo o comecinho, quando ele fala de prisma, tá? Cagada de sono, porém, entendi. Ok. Pessoal, eu só tenho 6 minutos. O que eu vou pedir para os senhores, tá? Eu já avisei para a Marcela que eu iria utilizar parte do tempo dela, tá? Ontem ela me autorizou. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês saírem, ok? Dessa reunião aqui e entrarem pelo mesmo link, tá? Assim que o tempo dessa aula acabar, tá bom? Ok? Só para a gente terminar essa parte aí de prisma, tá bom? Tá? Peço aí a colaboração de vocês, tá? Eu já tinha conversado com a Celina e com a Marcela ontem sobre isso, tá bom? Então, antes que a aula acabe, deixa eu ver se tem... Mas vai ter como sim. Deixa eu voltar lá para o slide, tá? Vai dar tempo de falar sobre isso. Já que eu falei sobre isso, né? Interessante a gente ver isso aqui, tá? Né? Pessoal, volume, ok?
Cara, o volume é bem simples de ser calculado, tá? O volume é a área da base vezes a altura. Só isso. Essa é a fórmula do volume, tá? A área da base vezes a altura, tá? Qual é o detalhe, né, que eu peço para vocês lembrarem, né, e anotarem aí depois com carinho, tá? Ok? Isso aqui, tá? O volume, né, a sua unidade, né, ele vai ser da seguinte forma: ou decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, tá? Ou ele pode vir também como uma medida de capacidade, que não deixa de ser uma medida volumétrica, tá? Que é quando ele pode aparecer em litros, mililitros, ok? Decilitros, tá? Centilitros, não importa. Professor, como é que a gente converte isso? Pô, uma simples regra de 3 que você vai utilizar esse dado. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá? Caso peça, ok? Caso peça. Se ele não pedir, só jogar assim, calcule o volume. Trabalha com a unidade de medida que ele está te dando, tá? Você só vai converter isso aqui se na questão ele te pedir, ok? Ou se dentro da questão ele te induzir a fazer isso. Tirando isso, pelo amor de Deus, tá? Não precisa fazer, tá? Por favor, tá? Professor, isso daí serve para eu calcular o volume de qualquer prisma? Cara, de qualquer prisma você vai utilizar essa fórmula. É a área da base vezes a altura, tá? Somente. Qualquer prisma, seja ele reto, seja ele oblíquo, seja ele irregular, não importa, tá? É essa fórmula e ponto final, tá? Sem discussão, ok? O exemplo que eu botei aí no slide, né? É desse prisma hexagonal regular que ele me pede para eu calcular o seu volume, tá? Para calcular o volume dele, eu preciso fazer a área da base, né? Então, eu peço aí que vocês anotem, né? Não é anotar, só para lembrar esse dado, eu também vou botar aqui no quadro, tá? Que a aresta da base, né? Que vai ser a aresta do hexágono, né? 6 decímetros, e a altura, né? Do prisma é de 10 decímetros, tá bom? Pessoal, só um detalhe aqui que eu vou mencionar antes que a aula encerre, para que vocês retornem, tá? Que esse detalhe é muito importante. Quando ele falar para você que é um prisma hexagonal, triangular, quadrangular, pentagonal, né? Regular, tá? Pelo amor de Deus, tá? A altura do prisma vai ser a mesma medida da aresta lateral, ok? Isso é muito importante. Quando você tiver um prisma regular, a sua aresta lateral vai ter a mesma medida da altura, ok? Do prisma, tá? Ok? Isso é muito importante, tá? Se ele falar também que é um prisma reto, é o mesmo procedimento. A aresta lateral vai ter a mesma medida da altura, ok? Tá? Só para lembrar. Então, como eu tenho menos de 1 minuto, né? Assim que essa aula encerrar, entrem pelo mesmo link, beleza? Tá? Que eu já vou partir aqui do quadro, beleza? Fazendo com vocês o volume, tá bom? Aí quando vocês retornarem, não precisa dar presença não, ok? Tá bom? Então só esperar essa aula aí fechar, que aí vocês clicam no link de novo, ou já podem sair, que aí é só clicar porque vai fechar a qualquer momento, tá? E é só voltar.
Selecionar o restante da rapaziada. Quem da última aula, tá? Não conseguiu botar presença aí no chat, tá? Só para quem não botou, vai lá no chat e dá presente, tá? Estou adicionando aqui, Marcelo. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, né? Então, olha só. Ainda há pouco, falei para vocês que eu queria, né, calcular o volume, né, desse prisma hexagonal regular, tá bom? Então, ó, a fórmula do volume, independente do prisma, se ele é regular, oblíquo, reto, tá? A área da base vezes a altura, tá? Só isso. Então, ele já me deu a altura, tá? Desse prisma, ok? Por quê? Tá? Só para lembrar os senhores, tá? Quando ele fala que é um prisma regular ou um prisma reto, tá? O tamanho da aresta lateral do prisma vai Eduardo, ser a mesma precisa colocar presente? tá? Somente as pessoas que não deram na última aula. Ok. Tá? Então, olha só. Na realidade, qual é o detalhe aqui? Tá? Você tem que lembrar qual é a fórmula da área de um hexágono, né? E já que ele é hexágono regular, isso vai facilitar a nossa vida, tá? Para quem não lembra, né, a área de um hexágono regular é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá bom? Essa aqui é a fórmula, tá? Ok? Essa fórmula aqui vocês viram quando vocês estudaram, né, e fizeram a prova do TS1 do primeiro bimestre, né? A parte de áreas de figuras poligonais, né? Então, estou recordando essa fórmula que a gente vai utilizar, tá? O que eu preciso saber para utilizar essa fórmula? Somente a medida do lado do hexágono, na qual ele me deu. Ele falou que é 6, né? Então, substitui, faz direto. Então, ó, a área da base, que vai ser a mesma coisa da área do hexágono, né? É igual a 3 vezes o lado do hexágono, que é 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Deixa eu adicionar aqui a Luana que está entrando. Tá. Então, ó, a área da base vai ser igual a 3 vezes 6 ao quadrado, 36, vezes raiz de 3 sobre 2, ok? Olha só, 36 e 2, você pode simplificar por 2, ok? Então, a área da base vai ser igual a 3 vezes 36 dividido para 2 dá 18, raiz de 3. 2 dividido para 2 dá 1, não tem necessidade de você botar tudo isso aqui sobre 1, tá? Agora você multiplica a área da base, 3 vezes 18, 3 vezes 8, 24, sobe 2, isso aqui vai dar 54, raiz de 3 decímetros quadrados, ok?
Agora que você sabe a área da base, substitui na fórmula do volume, tá? Volume é igual à área da base, 54 raiz de 3, vezes a altura, que é de 10 decímetros. 54 vezes 10, 540 raiz de 3 decímetros cúbicos, ok? Toda vez que você for calcular o volume agora, tá? A unidade, tá, de volume é sempre a medida que ele te deu elevado ao cubo, tá? Ok? Só ter cuidado com esse detalhe aí para vocês, tá bom? Tá? Pessoal, deu para entender essa parte do volume? Ou ficou alguma dúvida? Deixa eu ler aqui. Dudu, por que você multiplicou por 10 no final? Ah, por quê? Tá? É o volume. O que é o volume? É a área da base vezes a altura, né? Então, ó, para calcular esse volume, eu peguei a área da base, que eu encontrei aqui em cima, e multipliquei pela altura que ele me deu, que é 10 do prisma, tá? Então, ficou 54 raiz de 3 vezes 10, 540 raiz de 3 decímetros cúbicos. Tá bom? Só por causa disso. Ok? Show de bola. Tá, então vamos continuar, pessoal. Prometo para vocês que eu serei o mais breve possível para vocês poderem relaxar, né? Já que só tem a minha aula hoje. Então vamos voltar aqui, né? O slidezinho, bonitinho. Então vamos lá. Então, o que a gente vai ver agora, tá? São prismas, tá? Especiais para a gente fechar a aula de hoje, tá? Só isso que vai faltar, ok? Então, olha só. Pessoal, nós temos alguns prismas que eles são especiais, tá? Cara, esses dois tipos de prisma caem no Enem, ok? E cai na UERJ também. Então é importante que vocês saibam, tá? Quais são esses prismas especiais? São os dois últimos que estão nesse slide. É o paralelepípedo reto retângulo e o cubo, tá? O cubo ele também é conhecido, né? O outro nome dele é de paralelepípedo reto retângulo de faces quadradas, que é o cubo, tá? Qual é a diferença, né? Vocês viram que tem paralelepípedo oblíquo, reto, reto retângulo, tá? Primeiro, o oblíquo, pessoal, tá? É quando as figuras da base são paralelogramos, tá? E você vai ver que ele é inclinado, ok? Primeira coisa. Quando que ele vai ser um paralelepípedo reto, tá? Quando a sua aresta, né, lateral vai ser perpendicular à base, tá? Apenas isso, ok? Porém, as figuras da base vão continuar sendo paralelogramos, tá? Ok? Agora, por que a gente fala que é um paralelepípedo reto retângulo? Ok? Porque a base agora, ele é um retângulo, tá? Além dele ser reto, ok? As figuras da base vão ser retângulos, ok? E você vai ter, na realidade, né, duas arestas aí, quer dizer, todas as suas faces, né, laterais, querendo, né, falar das arestas laterais, elas também vão ser todos retângulos, tá? Ou seja, essa figura, esse sólido, toda ela é formada por retângulo, ok? E ela é retinha, bonitinha. É só você ter a imagem de um
tijolo, ok? Se você pega o tijolo e coloca ele deitado, ele é um paralelepípedo reto-retângulo, tá? Porque todo ele é formado por um retângulo, todos os seus ângulos vão ser de 90 graus, tá? A consequência é por ele ser reto, tá bom? E o cubo, gente, o cubo ele é um somado, né, por 6 quadrados, ok? Por isso que a gente fala que é o cubo, tá? Para esses dois tipos de figura, né, aí a gente vai ter fórmulas mais específicas, tá? Para a gente calcular a área e volume, tá? Professor, mas aquelas outras duas que nós utilizamos, vai continuar servindo? Vai. Você não é obrigado a decorar essas fórmulas que eu vou mostrar agora. Para você calcular a área da base, para você calcular a área total, para você calcular o volume, são todas as fórmulas anteriores, tá? Sendo que para esses dois primas especiais, né, as fórmulas que são essas aqui, tá? Tanto de área quanto de volume, ok? Se derivam, tá? São derivadas, tá? São obtidas das fórmulas anteriores. Tanto a fórmula de área total quanto a de volume, ok? Você não precisa, vou repetir, você não precisa decorar essas, tá? Só que essas aqui já são as fórmulas, né, para esses tipos de prisma, tá? Se você lembrar disso aqui, tá tranquilo. Se você não lembrar, pô, utilize as fórmulas que eu dei todas no exemplo anterior, tá? Tanto para você fazer a área da face, área lateral, perdão, área total, área da base, tá? Você pode fazer do jeito normal, ok? Ou utilizar essas fórmulas, ok? Só que, qual é o detalhe aqui a mais, tá? Você consegue, né, calcular a diagonal agora, seja a diagonal do paralelepípedo ou do cubo, tá? Para distinguir as fórmulas, tá? Isso aqui que está DP é diagonal do paralelepípedo, tá? DC, diagonal do cubo. Esse ATP é a área total do paralelepípedo, tá? ATC é a área total do cubo, ok? VP, volume do paralelepípedo, e VC, volume do cubo, tá? Para você calcular, tá, a diagonal, área total e volume, cara, você só precisa saber as dimensões do paralelepípedo, ok? E a medida ou da aresta da base ou da aresta lateral do cubo. Só isso, tá? Já que o cubo ele é formado por quadrados, todas as suas arestas, sejam da base ou da aresta lateral, vão ter a mesma medida, tá? Ok? Só isso, tá? Você só precisa saber disso. As fórmulas são fáceis de gravar. Como é que... elas são fáceis, tá? Eu não vou obrigar ninguém a decorar essa parte aqui, não. Só tem Tá? bastante fórmula. Agora vai ter. Tá? Geometria espacial, eu não vou mentir para vocês. É igual aquela matéria do primeiro bimestre de área. É muita fórmula. Tá? Por isso que eu estou falando para vocês. Essas fórmulas de área total e volume, né, são todas derivadas. A de volume, né? O volume do paralelepípedo do cubo. Essa fórmula sai da fórmula de volume que você viu utilizando ainda há pouco no quadro, que é o quê? A área da base vezes a altura. Tá? A área total é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Né? Dessa fórmula derivou a fórmula tanto para a área total do paralelepípedo quanto do cubo. Né? Então, você não é obrigado a decorar essas fórmulas. Tá? São todas derivadas das fórmulas que eu já apresentei. Tá? Então, eu queria fazer com vocês esse exemplo, tá? Para a gente saber diagonal, área e volume, para você saber como se resolve, né, quando ele te dá os dados, tá, da questão. Essa figura aí é um paralelepípedo reto retângulo, tá?
dimensões 20 centímetros, 12 centímetros e 9 centímetros. Tá? Peço para você calcular a diagonal, ok? Desse paralelepípedo. A diagonal, ó, tá? Ela parte daqui, ok? De cima até aqui embaixo, tá bom? É que corta o sólido, ok? Todo por inteiro, tá? Esse segmento de reta aí, ok? Então, peça a diagonal, a área e o volume, ok? Então, eu vou apagar aqui o quadro, tá? Rapidinho. E aí, eu já faço esse desenho, aproveitando que está na tela, e mostro para vocês como é que a gente vai calcular tudo isso aí, tá? Não é difícil, tá? Não é, pelo amor de Deus. Tem alguém mandando mensagem no WhatsApp. Gente, que pessoa insistente. Ai, deixa eu descompartilhar aqui, já que eu fiz aqui o desenho no quadro. Tá? Não ficou muito reto. Que engraçado. Então vamos lá. Presta atenção aí, né, nesse caso que eu vou fazer de diagonal, volume, né, e etc. Né? Preste atenção. Primeira coisa, né, vou calcular a diagonal aí que eu fiz de vermelho, tá? Então, olha só, a fórmula da diagonal é essa aqui, tá? De um paralelepípedo reto retângulo, tá? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Professor, quem é A, B e C? São as dimensões, ok? A, B e C, tá? Professor, posso inverter? Posso falar que é ABC ou ABC? Cara, tanto faz, tá? Tanto faz para mim. São as três dimensões: comprimento, largura e altura, ok? São as três dimensões. Acabou. Você vai substituir aqui direto, tá? Então, isso aqui vai dar diagonal, vai ser igual 20 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais C ao quadrado. Diagonal, raiz quadrada. 20 ao quadrado é 400, 12 ao quadrado, 144, 9 ao quadrado, 81, tá? Diagonal vai ser igual a raiz quadrada. Se você somar 400 com 144 com 81, isso aqui vai te dar 625, tá? Raiz quadrada de 625 é 25, tá? Centímetros. Acabou a fórmula de diagonal. Professor, é só isso? Cara, é. Precisa fazer mais alguma coisa? Não. Tá? Tá aí. Acabou a Tá? questão já? Não, calma, o chupeta. Tá? Isso aqui é só para diagonal. Ok? Vou fazer para a área agora. Deixa eu só pegar aqui o cabo do notebook, senão ele vai desligar. Um minutinho só. Engraçado.
Vamos lá, voltei. Então, olha só, para calcular a área total, tá? Só o seguinte. A fórmula da área total é 2 vezes A vezes B, B vezes C e A vezes C. Tá bom? Essa é a fórmula da área total. Tá? Mais uma vez, o que você precisa saber, né, para calcular a área total do paralelepípedo reto retângulo? Só das dimensões, tá? Só preciso saber disso. Então, ó, a área total vai ser igual a 2 vezes, né? Aí vai depender quem você vai definir como A, B e C, né? Posso botar aqui A, esse cara aqui sendo B e esse cara aqui sendo C, tá? Então, ó, A vezes B, né? 20 vezes 12, mais B vezes C, 12 vezes 9, mais A vezes C, né? 20 vezes 9, né? Então, ó, vai ficar assim, a área total é igual a 2 vezes, né? Isso aqui, 20 vezes 12, vai dar 240, mais 12 vezes 9, 1808, mais 20 vezes 9, 180. A área total vai ser igual a 2 vezes, né? Vou somar isso aqui, 240 mais 108 vai dar 348. 348, né? Mais 180, né? Isso aqui vai me dar 12.528. Ok? E você, no final, multiplica por 2, tá? 2 vezes 528, 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 5, 10. 1.056 centímetros quadrados. Tá? Calculei a área total. Tá? Então, já foi diagonal e área total. Falta só o final, que é o quê? Volume. Pô, se é volume, a fórmula de volume de um paralelepípedo, pessoal, é a multiplicação das 3 dimensões. A vezes B vezes C. Ou seja, 20 vezes 12 vezes 9. Não é? 20 vezes 12 já dá 240. Vezes o 9. Né? 4 vezes 9, 36, sobe 3. 2 vezes 9, 18. 18 mais 3, 21. Né? Então, ou seja, vai ser 2.160 centímetros cúbicos. Aí acabou a questão mesmo agora de vez. Tá? Deixar um minutinho aí no quadro, só para ficar gravado, fixado no vídeo, para vocês copiarem depois. Tá? Alguém teve alguma dúvida aqui enquanto, né, ao paralelepípedo? Não. Não. Então, show de bola. Professor, Oi. o que acontece se alguma dessas dimensões não for dada? Então, geralmente, Andressa, quando ele não te dá uma dessas dimensões, ele vai te dar alguma informação para que você encontre, tá? Por exemplo, ele pode te dar, né, a diagonal, né, da face lateral, te dá essa dimensão que é a largura, e você pode descobrir, né, a altura do paralelepípedo, né? Aí você vai fazer Pitágoras, tá? É o máximo que pode aparecer aí, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Yasmin, por último, ele pediu volume, tá? Esses 3 cálculos. Diagonal, área total e volume, tá? Show. Então vamos para o último exemplo, tá, pessoal? Pessoal, o último exemplo é do cubo, tá? Que ele está no slide. Só para não ficar compartilhando tela agora, tá? Eu vou tentar desenhar aqui o cubo. Tá bom?
Lembrando, eu vou estar disponibilizando assim que acabar, tá? Essa aula. Eu vou dar uma aula para o nono também, daqui a pouco. Aí eu vou jogar tudo lá no portal para você, tá bom? Ok? Peço a vocês também, né, que nem todos voltaram para essa aula. Semana que vem eu queria fazer um simulado com vocês, tá? Esse simulado vai ser em cima de quê? Tá? Vai ser um pouquinho de tudo que nós vimos até agora, tá? Desde quando nós entramos na quarentena, tá? Vão ser apenas 10 questões, tá? Vai ser lá no CPB Prova, tá? Só para ver como é que vocês andam na matéria, tá? De entendimento, tá bom? Só para avisar vocês aí. Então, vamos lá. O do cubo, o exemplo que eu botei, tá? Deixa eu pegar aqui e abrir. Ai, essa Nicole. Deixa eu tentar desenhar aqui. Putz, merda. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ai! Ai! Peguei. Deixa eu ver se eu consigo. Muito tempo sem fazer isso. Tem que voltar a praticar essa parte novamente. O que eu vou fazer agora a diagonal do cubo? Vou botar a informação toda do exemplo aqui para vocês, tá? Eu não sei se tá claro aqui, tá? Aqui, tá? Na informação que ele me deu, tá? A respeito do cubo, foi o seguinte. Ele fala que a diagonal da face lateral do cubo é 4 raiz de 2 centímetros, tá? Ele quer que você calcule diagonal do cubo, ok? Que é a raiz de 3. Ele quer que você calcule a área total do cubo, né? Já que o cubo ele é formado por 6 quadrados, faz 6 vezes a área de um quadrado. Qual é a área do quadrado? O lado do quadrado, que eu vou chamar de aresta, A elevado ao quadrado. E o volume do cubo é A ao cubo. Lembra do volume do paralelepípedo que eu fiz? A vezes B vezes C, né? Comprimento, largura vezes altura. Então, como isso aqui é um quadrado, A, B e C vão ter a mesma medida. Então, a mesma coisa que A vezes A vezes A, tá? Então, olha só. Essas aqui são as fórmulas. O que eu preciso saber para calcular todas elas? Isso aqui, ó, pessoal. Qual é o tamanho da aresta do cubo? Ok? Ou qual é o tamanho da aresta da face lateral, da aresta da base? Tudo isso é A, tá? Tudo porque todas as faces são quadradas, ok?
Qual a informação que eu vou utilizar para fazer isso? Simples. A diagonal da face do cubo, que é um quadrado. Ok? Que é essa parte aqui de preto que ele me falou. Tá? Eu vou achar a aresta a partir dessa informação. Ok? Eu não sei quantos de vocês lembram, tá? Mas a diagonal, né, de um quadrado, ok? Ele é dado como, tá? Que eu vou chamar de um Dzinho, tá? Diagonal do quadrado. Como é que ele é calculado? Lado do quadrado vezes raiz de 2, ok? Ele não te deu quem é a diagonal? Que é quanto? 4 raiz de 2, ou seja, 4 raiz de 2 é igual a L raiz de 2, ok? Você não tem raiz de 2 aqui e aqui? Por que você não corta? Quem sobra? Lado do quadrado, 4 centímetros, tá? Lembrando, L de lado de quadrado é a mesma coisa que a aresta do quadrado, tá? Lado e aresta é a mesma coisa, tá? Ou seja, a aresta aqui, o tamanho dela, tá? Mede 4, ok? 4 centímetros, tá? Agora que eu descobri isso, pô, calculo tudo isso aqui fácil, ó. Por exemplo, já que eu sei a aresta, substitui direto. Diagonal do cubo, que é esse segmento de reta em vermelho, substitui 4 raiz de 3 centímetros. Acabou a diagonal. Ah, professor, e a área total? Só preciso do A, que foi 4. 6 vezes 4 ao quadrado. Quanto é que é 4 ao quadrado? 16. Tá? Quanto é que é 6 vezes 16? 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 96 centímetros quadrados. E o volume? Mais fácil ainda. 4 ao cubo. O que é 4 ao cubo? 4 vezes 4 vezes 4. É o que eu falei para vocês. A vezes B vezes C. Comprimento vezes largura vezes altura, que são as 3 dimensões. Ok? 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Acabou a questão. Você só precisa disso, ok? Para fazer a parte de cubo. Professor, é simples, fácil? É, cara. Simples e fácil. Tá bom? Não precisa ter medo. Vai na fé, vai na boa. Eduardo, além do trabalho que tu passou no CPB, no CPB não, no E-Class hoje de manhã, vai ter outro? Cara, então, o trabalho de hoje do E-Class, né, são alguns exercícios referentes a isso aqui de prisma que você viu, tá? Amanhã vai ter mais 5 exercícios, tudo da apostila, referente a prisma, tá? Semana que vem eu vou estar corrigindo com vocês normalmente, aqui pelo Zoom. Ah, beleza, então. Tá? Eduardo. São 5 exercícios hoje, 5 exercícios amanhã. Vale. Porque na hora ali do D no quadrado, você botou 4 raiz de 2. Ah, tá. É porque ele falou que na questão, né, do slide, que é a diagonal, né, da figura da face do cubo é 4 raiz de 2. Ou seja, ele está falando que a diagonal desse quadrado aqui, ó, tá? Que é a face do cubo, figura da face, tá? A diagonal dele é 4 raiz de 2. Aí basta você lembrar qual é a fórmula de diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, tá? É o lado do quadrado vezes raiz de 2. Ele não te deu a diagonal? Ou seja, a diagonal do quadrado que ele te deu é 4 raiz de 2. Por isso que eu botei o valor aqui. Tá? Entendi, obrigada. Tadinho. Ok? Pessoal, deu para entender legal a aula de hoje? Eu preferi fazer pelo Zoom porque eu posso ter esse contato com vocês, já que no vídeo eu não tenho. Tá? Deu para entender bem? Eu tentei ser o mais simples possível. Sim. Foi tranquilo? Acho que com a Ok. prática a gente vai pegando melhor do jogo. Foi?
Acho que com a prática a gente vai pegando melhor. Mas ficou bem claro. Ah, então tá beleza. Tá? O importante é que fique claro, tá? Para mim isso é o mais importante. Aí o resto agora é a gente praticar, tá, pessoal? Então é importante que você faça os exercícios que eu deixei lá, tá? E aquele detalhe, para o vestibular, pessoal, essa matéria é muito importante. Eu sei que a distância, sei que vocês estão dando tudo de si, e a gente aqui como professor também, a gente está dando tudo aquilo e fazendo tudo dentro do possível para que vocês não saiam prejudicados nessa quarentena, tá? Então, eu estou à disposição de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma parte do exercício, não fique com vergonha, tá? Pode me chamar que eu vou tirar todas as dúvidas, tá? Isso aqui é muito importante. Então, por favor, tá? Pratiquem, tá bom? Ok? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Não, eu tô de boa. Então tá bom. Pessoal, tem apenas 3 minutos, tá? Agradeço de coração a vocês, ok? Por não estando no tempo, no meu tempo, né? Esse tempo aí da Marcela que ela me cedeu. Obrigado pela presença de vocês, tá? Cara, tô com muita saudade da sala de aula, tô com muita saudade de ver o rostinho de vocês, de brincar, da gente rir juntos, chorar junto, dar um esporro todo mundo junto, né? Tô sentindo maior falta, né? Tá? Então, se você tiver qualquer dúvida, alguma coisa, só me chamar lá, tá? Tô com muita saudade realmente, tá bom? Ó, coraçãozão pra vocês, tá? Nossa, que fofo. Tá bom? Só porque eu tô carente esses dias. Valeu, Eduardo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Fica com Deus, tá? Tchau, Dudu. Tchau, Valeu. Dudu. Se cuidem. Beijo. Pode deixar. Fiquem com Deus, pessoal. Se cuidem.